Olá a todos! No programa de hoje, mergulharemos nas fascinantes histórias envolvendo irmãos. Prepare-se para uma compilação repleta de relatos surpreendentes e hilários sobre as relações entre irmãos. Não deixem de acompanhar até o desfecho, pois reservamos os relatos mais incríveis para o final do vídeo. História 1. Quando eu era mais jovem, estava brincando do lado de fora quando ouvi meu irmãozinho rindo como um maníaco do outro lado da casa, no quintal. Fui ver o que estava acontecendo e ele estava alegremente fazendo xixi no cachorro, enquanto o cachorro ficava perto de suas partes íntimas. Como história extra, vou te contar sobre a vez em que meu irmão quase me pegou fumando quando eu estava no ensino médio. Há um celeiro do outro lado de um pequeno lago perto da minha casa. Em um inverno, meu amigo Murphy e eu estávamos fumando no andar de cima. Ouvimos os cachorros sendo soltos do lado de fora e alguém murmurando. Espiamos pela janela para ver o que estava acontecendo. Agora, meu irmãozinho estava caminhando em direção ao lago congelado com um machado e começou a quebrar o gelo. Depois de picar um pouco, ele se agachou como um macaco, pegou um pedaço de gelo do lago e começou a comê-lo, olhando para os lados para ter certeza de que nada se aproximava dele enquanto comia. Era como assistir ao canal Natureza. Esse cara é uma mina de ouro de coisas idiotas, mas do tipo o quão burro é esse cara, e não há muitas histórias que eu possa expandir, então vou fazer resumos. Ele trouxe uma Uzi sem munição para minha casa e me perguntou se podia dispará-la pela janela do meu quarto. Eu disse a ele que pareceria que ele estava atirando uma arma, mas ele fez de qualquer maneira e depois ficou chocado com o barulho alto. Ele desceu as escadas para ver se minha família ouviu, e voltou mais tarde dizendo que tinha dito a eles que estávamos estourando balões, com um sorriso presunçoso no rosto. Uma vez ele me ofereceu $100 para estourar um balão meteorológico no meu quarto até que ele estourasse. Recusei. No auge do inverno, ele apoiou uma escada no telhado da minha casa e rastejou pelo telhado escorregadio com 2 facas de manteiga como ferramentas de escalada e começou a bater na minha janela para que eu o deixasse entrar, porque estava frio lá fora. Ele trouxe um daqueles overboards com LEDs e 2 bombas de fumaça, e ficou girando em círculos enquanto eu filmava, até começar a tossir tanto que teve que parar. Ele compra regularmente roupas de grife, como camisas polo e tênis Nike, mas essas roupas geralmente parecem estúpidas pra caramba. Uma vez ele me trouxe uma camisa polo branca com uma árvore gigante e um sol atrás dela, e sempre me dá as roupas depois de uma semana, dizendo não, cara, eu não quero essas, no que eu estava pensando? Uma vez ele me pediu para levá-lo até a loja Platos Closet para vender 2 bolsas cheias de roupas assim. Nunca vou esquecer do jeito que ele andava, todo estiloso, de volta para o meu carro, e anunciou com orgulho, cara, ganhei $20. Uma vez ele tentou me convencer a ajudá-lo a colocar um trampolim no telhado para que ele pudesse usá-lo para pular do telhado no lago nas proximidades. Levou muita persuasão para explicar que ele não conseguiria fazer um salto tão longo. Depois, ele quis ter o trampolim no chão, e tive que explicar que, na melhor das hipóteses, ele simplesmente erraria o salto e se machucaria, mas o mais provável é que ele caísse direto e quebrasse as pernas. O telhado fica no 2º andar da casa e o quintal é do outro lado. Quero dizer que ninguém é burro ou estranho o suficiente para fazer isso, mas é tão estranho e específico que não pode ser falso. Cansado de ficar na seca e de sempre ser quem toma a iniciativa nas conversas com as garotas, o segredo para mudar isso está a um clique de distância. Antes de prosseguir com o vídeo, descubra o link especial que preparamos para você no primeiro comentário fixado. Prepare-se para uma revolução na sua vida social. História 2. O irmão da minha namorada ligou. Eles nunca se falavam muito e tinham um relacionamento distante e estranho. Ela me olhou como quem diz, e o que diabos, por que ele está ligando? Brinquei dizendo, ele está ligando para te dizer que vai se casar. Ela me mandou calar a boca. Alguns minutos depois, ela voltou, ele vai se casar. Brinquei de novo, acho que ele engravidou essa garota. Ela disse que não. Alguns dias depois, o anúncio de gravidez estava no Facebook. Às vezes, as piadas chegam muito perto da verdade. Agora, temos que assistir a um casamento estranho e fingir que todos estão felizes com isso. Mas não estão. O casal que vai se casar não está feliz, pelo menos ele insiste nisso. Ninguém mais está feliz.
Todos acham que é um grande erro, especialmente porque essa garota fez um esforço para conhecer a mãe dele uma vez, morando na mesma cidade. Ambos ainda moram com os pais dela e se conhecem por menos de um ano, namorando menos tempo que isso. Talvez sejamos todos apenas cínicos chatos, e esses dois têm a chave para a felicidade. Quem estou enganando? Dou a isso 6 anos. História 3. Acabei de chegar em casa de bicicleta, vindo da casa de um amigo, e vi minha mãe estacionando na entrada. Pela outra porta do carro, a cabeça da minha irmã apareceu. Ela estava na faculdade e eu não esperava vê-la, então o primeiro pensamento que me veio à cabeça, que eu disse em voz alta porque era um garoto insolente, foi: o que a mana está fazendo em casa? Ela engravidou na faculdade? E então, minha irmã, muito grávida, saiu. Foi um momento de oh mais que diabos, já que fiquei surpreso por vê-la tão grávida e tanto ela quanto minha mãe ficaram chocadas com a precisão da minha piada, que foi, para ser justo, bastante inadequada. E história 4. A história a seguir é sobre a irmã do meu amigo, e ela fez com que eu prometesse nunca contar essa história a ninguém. Era Natal de 2015 e o clima estava alegre. Ela foi até o quarto do irmão para conversar com os caras. Ela ficou parada na porta conversando animadamente. O irmão estava na cama contando piadas do dia. As piadas os fizeram rir e chorar de alegria. Cada piada ou história fazia com que mais risadas viessem. Eles adoravam o humor escatológico, mas mantinham leve para ser engraçado. A irmã fingiu que estava soltando um pum, virando-se e colocando o dedo nos lábios. Ela fingiu que ia soltar um pum, virou-se e colocou o dedo nos lábios e fez um barulho como se estivesse soltando um. E é aí que a história dá uma reviravolta, porque dela não saiu um pum, mas um cocô, um pedacinho de chocolate que caiu no chão bem entre seus pés, enquanto ela estava na porta. Ela olhou para baixo em horror, como um rato numa armadilha. Na frente do irmão, ela fez cocô. Ela olhou para cima em terror, e então seu rosto ficou vermelho. Ela trouxe à tona uma memória que não podia ser esquecida. Os irmãos estavam rindo tanto que as lágrimas escorriam. Todos sabiam que esse era o pior pesadelo deles. O cocô solto da irmã trouxe risos altos e divertidos, uma experiência de fartura que virou uma memória. Mas agora é hora de uma edição importante e nunca peide na frente do seu irmão. História 5. Estava em uma viagem de carro com meu pai e voltamos para casa às 3 horas da manhã. Minha porta da frente abria diretamente para a cozinha, e ao abrir a porta, esperava encontrar a cozinha vazia, mas vi meu irmão parado em frente à pia. Gritei: onde diabos estão suas roupas? Ele se apressou em voltar para o chuveiro, aparentemente estava no meio de um banho e com dor nas costas. Ele foi até a cozinha para começar a esquentar água para uma bolsa de água quente para suas costas, e enquanto esperava a água ferver, pegou um lanche ou algo assim, deixando o chuveiro ligado. Meu pai ainda ri disso. História 6. Conto essa história sempre que tenho a chance de envergonhar meu irmão. Eu tinha cerca de 9 anos e ele, uns 6. Era o jantar de ação de graças na casa dos nossos avós. Estávamos os dois na cozinha, apenas nós dois, cada um com um pedaço de torta de abóbora. Meu irmãozinho pegou o saleiro da mesa, desparafusou lentamente a tampa e despejou todo o sal sobre sua torta. Comeu a coisa toda, mantendo contato visual comigo o tempo todo. Ele tinha esse olhar como se soubesse o que estava fazendo, então não questionei. 20 minutos depois, ele está correndo atrás de um primo pelo corredor, para abruptamente, diz o uó e vomita violentamente pelas paredes. Adultos se aproximam perguntando o que houve, e sua resposta foi: sal demais. Eu era o único que sabia o que ele quis dizer. História 7. Minha mãe estava gravemente doente, e eu era sua cuidadora. Minha irmã era a única outra família que tínhamos por perto. Meus avós e tias viviam a milhares de quilômetros de distância. Meu marido e eu assumimos praticamente tudo, levando minha mãe ao médico, fazendo reparos e manutenção em sua casa e até mesmo comprando mantimentos para ela, já que suas contas médicas consumiam cada centavo. Eu passava quase todos os dias após o trabalho na casa dela e várias horas nos fins de semana. Só tinha uma folga se estivesse doente e não pudesse ficar perto dela, e então minha irmã concordava a contragosto em ir verificar minha mãe. Descobri nos últimos meses da vida dela,
Quando meus avós finalmente vieram visitar, que minha irmã estava dizendo a eles que ela era quem fazia tudo por minha mãe, como se eu nunca tivesse feito nada. Minha mãe deixou tudo claro para eles rapidamente. Foi doloroso, porque eu tinha aberto mão de muito para cuidar dela, incluindo adiar ter filhos. Descobri mais tarde que minha única chance de ter filhos teria sido durante esses anos em que eu estava ocupada cuidando da minha mãe, mas meus ovários falharam mais cedo que o normal. Minha irmã contribuía financeiramente, o que eu agradeço, mas acho que ela sentiu que isso não a fazia parecer boa o suficiente para nossa família, então ela inventou toda essa história de que ela fazia tudo e eu não fazia nada. Honestamente, quase 3 anos se passaram e ainda guardo ressentimento por isso. Nunca confrontei, porque ela tende a reescrever a história, então seria inútil, mas isso realmente dói. Ela seria uma boa política, com certeza. História 8. Meu irmão tentou me sufocar. Ele tinha 13 anos e eu, 9. Ele sempre foi um valentão e me provocava sem parar. Nesse dia, ele me jogou no chão e começou a me enforcar, não como se vê na TV, quando alguém só aperta seu pescoço. Eu não conseguia respirar, não conseguia falar, apenas sentia frio e minha visão começou a ficar embaçada, depois preta. Quando recobrei a consciência, minha mãe tinha batido nele com uma vassoura. Não lembro muito depois disso, mas nunca mais confiei nele. Você sabe que a minha mãe está falando sério quando ela pega a vassoura. Ah, e não acredito que você tenha chegado tão longe no vídeo sem deixar um like e se inscrever no canal. Vamos lá. História 9. Não é exatamente utópico, mas meu irmão ficou bêbado em um restaurante e se assumiu em voz alta para meus pais conservadores e cristãos. As cabeças se viraram para ver meus pais tentando não chorar. Tempos bons. Acho que as lágrimas eram de tristeza genuína. Não vou defender a reação deles, mas, aos olhos deles, isso era como se meu irmão estivesse se afastando de Deus. No entanto, desde o choque inicial, meus pais nunca deixaram de amá-lo e apoiá-lo. Eles ainda o tratam como filho e nunca o envergonharam por ser quem ele é. Apenas oram por ele de maneira diferente do que costumavam fazer. No geral, a resposta deles foi a melhor possível, considerando suas crenças políticas e religiosas. Estou realmente orgulhoso deles por terem chegado tão longe. História 10. Minha irmãzinha, aos 11 anos, era um pé mais alta do que eu, com 18 anos. Eu era muito pequeno e estava doente na época, então não conseguia ficar em pé ao lado dela. Ela costumava me bater com objetos domésticos, me empurrar, muitas coisas horríveis. Meus pais a defendiam, dizendo que ela era apenas mentalmente instável. Má conduta geral não era a maior preocupação. Fui encarregado de buscá-la em um clube depois da escola chamado Brownies. Ela exigiu que eu comprasse um sorvete para ela no caminho de volta para casa. Eu disse a ela calmamente que não, que custava apenas €1 pelo leite e que mamãe pediu que eu comprasse. Ela surtou, me chamou de vários nomes que uma criança de 11 anos não deveria saber, me empurrou para a rua na frente de um carro, pegou o leite e foi embora, me deixando lá, tendo acabado de ser atropelado por um carro. Agora ela tem 17 anos e jura que nada disso aconteceu, embora eu tenha cicatrizes para provar isso, assim como todas as outras vezes que ela me machucou ou me ameaçou. A forma como ela me ataca agora é roubando meu dinheiro e coisas do meu quarto. Meus pais ainda a defendem e estou começando a entender por quê. Ela age assim agora, roubando armadilhas de rato armadas em suas gavetas, caixas embaixo da cama ou em qualquer lugar que ela vasculharia. Isso vai ensiná-la. Mas, se possível, eu só sairia de casa. História 11. Desci as escadas depois de ter estado dormindo, salas de estar em desordem, gotas vermelhas estão no chão e vejo pequenas manchas aqui e ali na parede. Eu digo para minha namorada, o que diabos aconteceu, preocupado se alguém se machucou ou algo assim. Ela responde, seus irmãos tiveram uma briga com tesouras. Eu exclamo, uma briga com tesouras, surpreso. Sim, esses dois gênios resolveram pegar tesouras de artesanato e foram um para cima do outro na minha sala de estar, enquanto minha namorada horrorizada assistia em choque e admiração. Eles já tinham ido embora quando acordei, mas as evidências eram difíceis de ignorar. História 12. Tecnicamente, não era meu irmão, mas minha cunhada. Fomos em uma viagem com a família do meu marido, incluindo parceiros.
A irmã dele, de 18 anos, estava namorando uma mulher que ela nunca tinha conhecido, morando do outro lado do mundo. Ela fazia birras todos os dias, reclamando que não tínhamos privacidade suficiente para que ela fizesse chamadas de vídeo com a namorada. Ela fazia chamadas no carro enquanto estávamos a caminho de várias atividades, na sala de estar ou no aluguel de férias. Apesar de ter seu próprio quarto, ela dizia que não deveria ficar trancada para estar com sua amada. Ela até disse ao pai e ao irmão para pararem de usar a internet móvel, pois estavam usando todos os dados que ela precisava para as chamadas. Elas acabaram se casando cerca de um ano depois, e curiosamente, todos gostamos muito da esposa dela. Ela é muito legal, mas minha cunhada não faz muita diferença para mim. E história 13. Minha irmã e eu temos uma diferença de idade de 2 anos. Na época, nós acordávamos por volta das 5 horas para nos arrumarmos para a escola. Estávamos dividindo um quarto, pois nos mudamos para a casa da minha tia por alguns meses, até minha mãe encontrar trabalho e um lugar para alugar. Um dia, o despertador não tocou, e nós estávamos nos apressando para nos arrumar. No banheiro, enquanto escovávamos os dentes após um café da manhã apressado, eu a irritei de alguma forma enquanto estava atrás dela. Minha irmã tinha essa habilidade incrível de conseguir pegar um músculo e beliscá-lo com uma mão. Ela tentou fazer isso na minha perna, mas eu desviei, e em vez disso, ela pegou o que não deveria ter pego. Ambos ficamos chocados, olhando um para o outro no espelho, com uma expressão do tipo: o que foi isso? Ela saiu apressada do banheiro e não nos falamos pelo resto do dia. Nunca mencionamos isso um ao outro ou a qualquer outra pessoa, porque, francamente, é estranho. História 14. Quando eu era jovem, por volta dos 13 anos, minha família estava saindo da casa dos meus avós após uma visita de fim de semana. Era uma viagem de volta para casa de cerca de 4 horas. Eu estava com muita vontade de fazer xixi, e meus pais odiavam parar, então discretamente peguei minha garrafa de Mountain Dew vazia e esvaziei a bexiga nela. Não foi difícil de esconder, já que eu estava no banco de trás de um SUV. Eu coloquei a garrafa debaixo do banco depois de terminar e quando cheguei em casa, simplesmente esqueci dela. Meus pais limparam o carro depois, e pensei que eles a tinham jogado fora. Mas não, eles a colocaram na geladeira, achando que era uma garrafa meio cheia de refrigerante. Só descobri isso quando minha irmã deu um gole nela e gritou. Ela disse que tinha que ter sido velha e que estava lá para sempre, porque o gosto estava horrível. Eu fiquei horrorizado, mas peguei a garrafa dela, fingi cheirar e joguei fora, dizendo: sim, isso é nojento. Eu nunca contei a ela, ou a qualquer outra pessoa, o que realmente aconteceu. Quem em sã consciência coloca uma garrafa meio vazia de refrigerante encontrada no chão do carro na geladeira para alguém beber? Nesse ponto, a culpa é deles. História 15. Na época, eu era um bebê, meus pais ainda eram casados, mas meu irmão era tecnicamente meu meio-irmão, pois era fruto de um relacionamento anterior da minha mãe. Existem muitas histórias terríveis da época em que meu irmão era mais novo, mas essa envolve diretamente a mim. Meus avós paternos estavam nos visitando, e eu estava relaxando em uma daquelas cadeirinhas de bebê em forma de ovo, onde você prende a criança e ela reclina um pouco. Meu irmão tinha cerca de 6 ou 7 anos, então ele definitivamente sabia que o que ele estava prestes a fazer estava errado. Enquanto os avós e os pais estavam sentados no sofá, conversando e tomando café, meu irmão deixou seu Game Boy perto de mim, e eu comecei a mexer nele, como os bebês fazem com objetos desconhecidos. Era início dos anos 2000, então o Game Boy era um modelo grosso e vermelho que provavelmente poderia machucar alguém. Não havia motivo real para se preocupar que um bebê de 6 meses danificasse o aparelho, mas meu irmão me viu brincando com o Game Boy e teve uma ideia completamente inadequada. Ele pegou uma almofada de um sofá e a colocou sobre o meu rosto, literalmente pressionando-a. Meu avô olhou casualmente para o nosso canto e viu o que meu irmão estava fazendo. Ele imediatamente se levantou e puxou meu irmão do chão, enquanto meu pai tirou a almofada de cima de mim. Meu irmão estava gritando objeção, enquanto segurava o martelo do juiz, e minha irmã passou os próximos 5 minutos gravando essa cena enquanto eu ria muito. Felizmente, essa foi a única vez que qualquer um de nós esteve em um tribunal. História 16. Quando éramos adolescentes, meu primo estava fazendo um projeto de classe onde precisava tirar fotos de coisas específicas pela cidade. Uma delas era na entrada do tribunal local.
Assim, meu primo, minha irmã e eu fomos até lá. Quase não nos deixaram entrar porque tínhamos uma câmera, mas explicamos que era para um projeto escolar, então nos deixaram passar. Perguntamos se poderíamos subir até a sala do tribunal apenas para ver como era, e surpreendentemente eles concordaram, desde que não fizéssemos nada estúpido. Subimos e meu primo foi até o púlpito do juiz, pegou o martelo e começou a bater nele, gritando objeção. Minha irmã passou um bom tempo tirando fotos e vídeos disso, enquanto eu ria sem parar. Felizmente, essa foi a única vez que qualquer um de nós esteve em um tribunal. História 17. Meu irmão sofreu um grave acidente de trabalho que machucou gravemente sua perna. Os médicos tentaram salvá-la, mas no final ele acabou perdendo a perna. Antes disso, ele usava muletas ou uma cadeira de rodas nos dias em que sentia muita dor. Durante esse tempo, ele se mudou de volta para casa para que pudéssemos ajudá-lo com as tarefas que ele não conseguia fazer sozinho. Ele adorava construir computadores e jogar videogames, então eu o levava às lojas de eletrônicos para comprar jogos e peças para o computador. Íamos às compras assim mais de uma vez por semana, e eu não me importava, porque somos familiares e nos dávamos muito bem. Conhecemos muitos funcionários das lojas de eletrônicos. Uma vez, enquanto eu olhava DVDs por conta própria, um dos funcionários que conhecíamos veio até mim e perguntou se eu precisava de ajuda. Depois ele disse: Você é uma namorada legal. Você nunca parece entediada ou irritada quando seu namorado passa tanto tempo com o computador. Eu fiquei tão chocada que não respondi de imediato, mas então fiz uma cara super enojada e disse: Ele é meu irmão. Isso resultou em um momento super estranho, que ficou ainda pior quando meu irmão veio até mim e disse que podíamos ir e me chamou de Obu, um apelido que ele me deu. Foi tão embaraçoso.